Oiê, Oi, Mari, tudo bom? tudo bom? E você? Tudo jóia. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo você super bem, só está um pouquinho escuro. Tá um pouquinho escuro, mas não vai ter muito jeito. Vamos ter que ir um pouquinho escuro mesmo, não tem jeito. Eu achei que ia entrar mais claro. Ah, às vezes é assim que funciona. É quando a gente É, imagina uma coisa, acontece outra, tá tudo certo, não tem problema nenhum. tá bom então. Tudo bem com você, com as pessoas que estão chegando? O Pátio Vasconcelos já está aí, já entraram algumas pessoas que eu não consegui ainda ver. Entrou a Ivaí. Ai, tem uma porção de gente que está entrando aqui. Eu tô acenando também, porque faz tempo que eu não falo com ela. Bom, Mari, eu te convidei para a live por um motivo que é o seguinte. Eu tenho vários clientes, e desses clientes, uma Uhum, das maiores reclamações é: Lucila, é hum, possível entender, às vezes, o que está falando, até no filme, às vezes eu consigo entender, mas eu não consigo falar, eu travo. Eu falo, gente, eu já vivi isso. Quantas vezes eu vivi isso? Falei, então vamos falar com a Mari, que a Mari sabe tudo sobre inglês para executivos, para líderes, para essas pessoas. Vamos nos apresentar? vamos lá, vamos lá. Bom, Lu, para todo mundo que está entrando na live agora, talvez algumas pessoas me conheçam, mas quem não me conhece, eu sou professora de inglês, dou aula há 26, quase 27 anos já, e tudo isso, e sempre, o meu público, Lu, sempre foi o público adulto, sempre foi o público que precisa de inglês para o trabalho, que precisa de inglês para melhorar na carreira, para conseguir uma promoção, para se comunicar, para trabalhar para o dia a dia mesmo profissional. Então, quer dizer, a minha carreira sempre foi voltada para esse público e eu não imaginava no comecinho, lá, 20 e tantos anos, eu não imaginava o que me esperava e de repente comecei a me deparar com muitas coisas que a gente já conversou antes disso, muitas situações difíceis que as pessoas vivem e que não tem necessariamente muito a ver com o inglês ele sozinho, né? Não vamos botar a culpa toda no inglês, ele tem um pouquinho de culpa, mas é isso. Eu fui ao longo da carreira entendendo que as pessoas, que a gente tem que enxergar o ensino de idiomas de uma maneira geral, mas de inglês mais específico, como uma coisa mais holística mesmo, porque a gente está tratando de pessoas e não só de um conteúdo, né? E então é isso, esse é um pouquinho um pouco da minha história. E é aí que a sua história se cruza com a minha, porque eu, depois de ter sido executiva, ter vivido e ter passado por situações, várias delas, assim, que dava aquela travada na hora que você estava numa reunião, ou mesmo quantas vezes eu estou lá trabalhando, toco o telefone e é alguém dos Estados Unidos, ou sei lá, da Dinamarca, das empresas que eu trabalhei, e eu tinha que virar uma chavinha para o inglês para falar. Uhum, uhum, Em algumas situações, tudo bem, mas teve situações em que eu me perdia, falava, gente, e agora? E eu tinha que me virar. Então é assim, a ideia se confunde porque você justamente trabalha com este público, que é o público que sim, precisa virar nos 30 na hora que está falando inglês e que, como você disse, não necessariamente é a gramática, mas é sim sim. aquele medo que a gente tem de falar inglês. Então, eu, como mentora e como coach de líderes, hoje trago isso novamente, porque é uma Uhum. solicitação que eu tenho bastante sobre este tema, sobre essa colocação. E aí eu já vou começar dizendo para você o seguinte: eu uso nas minhas mentorias e uso nos encontros de coach, eu uso justamente para falar sobre esse medo, que é esse medo que a gente não sabe nem de onde vem, nem como chegou, nem como veio, mas que ele pode nos paralisar sim, que ele pode deixar que a gente, ou melhor, ele pode
trazer uma performance não muito bacana, daquela que a gente tinha preparado. Às vezes a gente se prepara, chega lá na hora, trava, não sai da voz, dá branco, etc. E eu uso muito o termo fear, né? Que é medo, que é o F-E-A-R. E eu uso isso para o português dizendo o seguinte, que o fear é uma falsa evidência de algo real. Então, não é aquele medo, né, evidente, que, ou quando você sabe, você vai cair, ou quando você tem uma arma apontada, enfim, não é aquele medo real, mas é um medo produzido pela gente. E pelo que você fala, quando você está aí treinando o pessoal no inglês, os executivos, é este o medo que vem, né? É aquele que dá uma e se perde. Conta um pouco para a gente dessa experiência que você tem com os seus alunos. E no meio do caminho eu vou falando um pouco das minhas experiências que eu tive. Lógico. O que você traz daí, dessa experiência toda que você tem, sobre esse assunto? Como que a gente deve encarar? Quando você me falou da primeira vez dessa sua interpretação da palavra fear, eu achei muito legal, eu acho que tem muito a ver com o que a gente vive e com o que eu vivo com eles o tempo todo. A gente trata, é o que você falou, não é um medo que ele é uma impressão falsa, né? E só que esse medo, essa impressão falsa, ela acaba indo lá no fundo e acaba ativando coisas que são equivalentes, como se a gente tivesse que sair correndo de um leão, por exemplo. Ao longo da minha carreira, ao longo do meu trabalho, quando me deparei com essas situações, e comigo também, tá? Porque eu fui identificando em mim várias situações de exposição, de falar em público, de falar para mais pessoas, e que eu sentia isso também. Independente de eu estar falando inglês ou português. E aí eu fui começando a fazer um processo de conhecer mais coisas, de entrar dar um mergulho de autoconhecimento mesmo, e acabei que eu trago para dentro das minhas aulas e para os meus alunos tudo que eu fui aprendendo. Uma das coisas muito interessantes, Lu, e que tem a ver com essa sua interpretação da palavra fear, é a coisa do nosso cérebro primitivo. Todo mundo sabe, isso hoje em dia é muito falado, que a gente tem uma partezinha lá do nosso cérebro que foi o primeiro que a gente desenvolveu, que é o cérebro mais primitivo, que a gente chama de cérebro reptiliano, que ele dispara uma defesa, ele dispara reações para quando a gente sente medo de... Vamos pensar no homem lá, no homem das cavernas, né, e tudo, que ele vivia em situações inóspitas, que ele podia ser atacado por um leão em algum momento, e que aí o cérebro dele preparava ele para correr ou para lutar. Então, e isso é muito aplicado ao que a gente sente em determinados momentos da vida, quando a gente sente o nosso medo hoje em dia, esse cérebrozinho aí, ele entra um pouco em ação também, porque o cérebro da gente não entende o que é realidade e o que é verdade, o que é realidade e o que não é realidade, o que é fato e o que não é um fato. Então, se a gente vai para a call, se a gente vai para a reunião, e a gente começa a ter uma sensação de medo, uma descarga de ansiedade, o cérebro vai entrar em ação. E aí, a gente ouve todos aqueles relatos assim, ai, teacher, parece que eu não enxergava mais nada, eu não conseguia mais ouvir o que o gringo estava falando, olha, ele falava, mas eu não lembro do que eu falava, porque é justamente esse cérebro tirando do nosso racional e jogando para as nossas defesas. Então, isso é um fato, a circulação, ela vai toda para os braços, vai para as pernas, porque ela te apronta para correr, ela te apronta para fugir. E aí o nosso racional fica muito defasado. E, enfim, isso é um exemplinho, tá? É uma reação química real, que o fear, que é irreal, ele dispara na gente coisas reais, reações que existem, que estão lá,
e que aí a gente precisa saber lidar com isso, né, Lu? Que é isso que é o mais interessante, porque isso é, como a gente fez lá na chamada, né? A vida como ela é. Que eu empresto do Nelson Rodrigues, porque como eu vivi no mundo corporativo, eu passei por várias experiências, dentre elas essas, né? E eu tive aí o meu reptiliano, que a gente diz que é o cérebro da sobrevivência mesmo, que os animais também têm. Que é exatamente isso, sai da cabeça e vai para os pés, porque eu preciso correr, eu preciso ter uma reação, é fuga ou luta mesmo, eu preciso correr. E quando a gente está trabalhando isso com os executivos, é muito natural. E independe do nível, independe se eu sou um assistente, independe se eu sou um CEO, a reação é a mesma, porque nós todos somos iguais, quando a gente fala nesse tipo de... Então, como é que a gente faz para lidar com isso e não ter esses brancos, né? E não ter essa coisa de realmente suar, de ficar tremendo, de suar, de ter aflição, de não saber o que fazer. A gente precisa aprender a lidar com isso de uma forma mais leve, né? De uma forma... E como você disse, não dá para ensinar o idioma simplesmente pela gramática, né? Até a gente comentou, I hurt my arm right here. Foi assim que a gente aprendeu. Mas sim, eu preciso entender o contexto que essa pessoa está e ajudá-la a caminhar disso. O que você faz quando a gente olha para ter essa visão mais holística? Então, vamos lá. A gente tem sempre dois lados e que vamos entender também para os meus alunos que estão aqui, para quem está aqui ouvindo a gente. Uma coisa não vive sem a outra. Então, a gente fala assim, não, putz, Lucila, essa teacher aí, essa Mari é a salvação, porque ela vai ensinar a gente a fazer uma meditação, uma respiração e o inglês vai fluir. Na realidade, a gente tem que trabalhar com os dois aspectos. A gente tem que continuar aprendendo inglês, então a gente tem que continuar aprendendo as regras, o conteúdo, a gente tem que treinar o ouvido e tudo isso, mas junto disso a gente vai trabalhando o momento da performance. Porque o que acontece com o aluno é que é justamente no momento da performance, da vida real dele ali, que ele vai chacoalhar. Muitas vezes, isso é muito comum, o aluno está ótimo comigo. A gente treina, a gente faz simulação, putz, é tudo maravilhoso e tal. Chega na hora da call, eu falo muito call, viu, gente? Porque como a gente virou uma vida remota, então eu esqueci da palavra reunião. Reunião ainda não existe mais, mas existe reunião também. Pode ser tanto presencial como remota. Então, o aluno sente o peso justamente na hora da performance. E aí vem todo aquele questionamento, pô, teacher, mas na aula eu vou tão bem, você estava falando sobre que não se trata de hierarquia, que qualquer um CEO pode sofrer dessa ansiedade, como uma pessoa que não é CEO, e também tanto faz, Lu, o nível. O nível da pessoa de inglês não tem nada a ver. Então, quer dizer, às vezes eu tenho alunos super bons, avançados, que eles vão bem na aula, que eles falam, mas chega na hora da exposição, dá uma travada, esses sintomas todos vêm à tona e isso acaba minando a performance do aluno. No momento ali, ele não é o aluno, né? Ele é o colaborador, ele é o gerente, ele é o superintendente, o diretor, e ele precisa ter uma performance condizente. Né? Então, vamos lá, falando um pouquinho de coisas que a gente faz para tentar driblar a ansiedade. Para tentar melhorar isso, geralmente eu indico para os alunos fazerem um trabalhinho de respiração antes da reunião ou da call. Ai, teacher, mas a vida é uma loucura, como é que eu vou parar e vou respirar? A gente tem que tentar encaixar esses momentos, né? Então, fazer 3 ciclos de respiração profunda, 3 de 3. Então, a gente faz 3 vezes, 3 respirações profundas, devagar, acalmando mesmo, sabe? Tentando tirar o peso do dia que já passou e tentando entrar numa vibração mais de viver o presente,
A gente chama isso de respiração consciente, de atenção plena, mindfulness, né? Existe hoje um monte de nomes para você parar e prestar atenção na sua respiração. Então, esse é o primeiro ponto, porque muita coisa na hora da performance vem de você estar com a respiração em dia, em ordem ou não. Uma das coisas, Lu, que bem assim, mostra muito e acaba revelando muito, é a voz. Então, quando a pessoa entra num estado mais ansioso, muita gente tem tremor na voz. E por que a voz da gente treme? A voz da gente treme porque falta ar, porque falta respiração, né? A nossa voz, a gente consegue emitir ela porque a gente respira. Então, se a gente não está respirando bem, a voz vai tremer, vai ficar tudo muito rapidinho, vai ficar tudo, né, ansioso, vai ficar fora de lugar. Então, baixar a bola, tentar respirar, significa que você vai estar com a voz boa. Significa que, por mais ansiosa que você esteja, você vai conseguir segurar um pouquinho e não demonstrar tanto. Porque tudo começa de você conseguir controlar para não demonstrar. Até o momento que algum dia você não vai estar ansiosa, tá? Então, gente, também assim, não é no primeiro dia. Vou fazer essa respiração que a teacher falou e isso vai me salvar no primeiro dia. Não, é um trabalho de formiguinha, né? Uma outra coisa que eu comentei com você e que eu tenho alunas que já fizeram isso, é a gente aprender a fazer uma visualização criativa. O que é a visualização criativa? Junto com essa respiração, é a gente fechar o olho uns minutinhos e tentar visualizar como vai ser a reunião. Tá? Então, vamos pegar hoje o mundo do Zoom, né? O mundo desses aplicativos, porque eu acho que é bem legal. Quando a gente entra lá no Zoom, é um álbum de figurinhas, né? Tem as carinhas, a carinha do chefe, a carinha do gringo, tem todas as carinhas lá. E tem a nossa carinha. Então, eu falo para os alunos, visualizem o seu chefe sorrindo. Porque quando o chefe da gente está sorrindo, quando o líder está sorrindo, é porque está tudo bem, né? Então, visualiza o seu líder sorrindo, visualiza que você ouve o inglês, sabe? Pensa que você está ouvindo o inglês e que você está entendendo. Pensa que você está conseguindo falar. Então, fazer isso, sei lá, 5 minutinhos, 10 minutinhos, gera uma confiança maior. Porque a gente cria uma realidade que ela se materializa. Tá? Uma história muito interessante, e eu ensinei uma aluna minha a fazer isso, e ela fez, e assim, minutos depois da reunião, ela me mandou uma mensagem, falou, teacher, você foi muito bruxa, porque, nossa, a cara do meu chefe estava igualzinho o que eu visualizei. E assim, e isso trouxe para ela uma performance muito melhor, muito mais tranquila. Ela saiu mais confiante da call, ela construiu uma experiência positiva, construiu uma experiência boa, e é isso, olha, a Ângela está dizendo aqui, finja até tornar real. Eu acho que é por aí mesmo, tá? A gente vai construindo essas experiências até que um dia a coisa tá ali, tá inteira. É perfeito, é perfeito. As suas dicas são perfeitas, são dicas que eu também uso, mas não para o idioma, eu uso para o dia a dia mesmo. A gente está falando um pouco aqui sobre a exposição a uma apresentação. Então, são dicas, inclusive, de como se faz uma apresentação, e a gente faz muito disso. Eu já fiz apresentações várias, e eu já tive branco, eu já tremi, a voz já sumiu, já suei, e o que eu fiz foi isso. Respira oxigênio ao cérebro para voltar tudo no lugar e vai. Normalmente a gente diz vai com dor mesmo. É isso aí. Uma coisa que é muito interessante sobre tudo isso que você está falando, e é um tema que eu uso, eu trabalho bastante isso, porque aparece, e pelo visto cabe bem aqui,
é a tal da síndrome do impostor ou síndrome da impostora. Que a gente acha que é assim, o outro fala melhor que a gente, eu não sei falar o inglês perfeitamente, eu não tenho um bom sotaque, eu não tenho... E aí começa aquilo reverberar na nossa cabeça e a gente se acha o pior de todos. E na hora, e a gente já falou tanto, o negativo, ao contrário do que você está falando, né? A gente já falou tanto negativo que a gente é capaz de ser mesmo e ter essa performance. Então, quando você falou da performance, eu fiz um curso, um dos cursos que eu fiz foi do Inner Game com o Tim Galloway, que é o precursor do coaching corporativo. E o Tim, ele falava o seguinte, ele fala, né, o seguinte, ele fala que para a gente ter aquela performance, o que significa isso? Significa o seu potencial menos as interferências que podem acontecer. Sim. E essas interferências são justamente essas. Eu ficar pensando negativo, eu acho que eu não sou boa, eu achar que o meu par é melhor que eu no que vai falar, eu achar que o inglês dele, o sotaque dele é melhor. Então, isso faz com que a gente se perca no meio do caminho e essa síndrome do impostor, ela vai tomando conta da gente. Mas, na realidade, eu costumo dizer o seguinte, o brasileiro, quando está falando, né, eu trabalhei em várias multinacionais, quando você está falando com alguém de fora, pode ser um europeu, pode ser um americano, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a gente já está falando duas línguas. A gente já sabe falar o português e já sabe falar inglês. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é assim, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou falando do jeito que eu sei falar, e eu estou fazendo o meu melhor. Se o outro não entender, não tem problema nenhum de ele perguntar de novo. E como não tem problema nenhum, eu falar para o outro, speak slowly. Porque não é minha língua, né? Então, fala mais devagar. Eu não estou compreendendo. Você pode repetir de um outro jeito para eu entender? Então, tem várias coisas que podem acontecer. Eu me lembrei de uma cena agora. Eu estava em Boston, lá na Polaroid, e a gente estava no MIT. E eles estavam fazendo uma apresentação para a gente de um produto novo, ia ser alguma coisa que era uma sensação, não me lembro exatamente o que era, mas era a convenção de todo o pessoal de marketing de todas as Polaroids do mundo. Né? Então tinha gente lá. E aí a gente estava lá e a pessoa fazendo a demonstração e eu ficava comigo. Nossa, não estou entendendo nada. Meu inglês está péssimo. Ai, caramba, não estou entendendo esse pessoal e está entendendo. Lógico que os ingleses estavam entendendo muito bem, os canadenses estavam entendendo muito bem, mas ali tinha gente do mundo inteiro. E eu ficando com isso na cabeça, falava, nossa, não estou entendendo o que esse cara está falando e tal, e fiquei com isso na cabeça. Aí deu um intervalozinho lá de um lanchinho, e por acaso veio uma pessoa de um outro, acho que da Europa, eu não me lembro exatamente de onde, que me falou, você entendeu alguma coisa do que ele falou? Aí eu olhei assustada e falei, não muito. Ele falou, eu não entendi nada. E aí outro escutou e veio falar, conclusão. Aquela pessoa tinha um sotaque muito difícil, o americano tinha um sotaque muito difícil, tinha um accent muito forte do interior, que dificultava para a gente, que não era ali, entender. Só que olha a vergonha de falar que eu não tinha entendido, e olha a vergonha de eu não perguntar, mas não só eu. Eu e todo mundo que ali. A gente saiu sem saber o que estava sendo falado, porque a gente ficou com vergonha de dizer, você pode falar devagar? Eu não entendi. Então, eu acho que a gente tem esses dois lados quando a gente está no call, né? Tanto de falar, de me sentir segura e fazer essa respiração e de lembrar que eu estou fazendo o melhor que eu posso e que eu não preciso, eu não sou nativa nessa língua, então eu não preciso ter um super sotaque, um super accent, um super vocabulário, nada disso. Eu preciso me expressar. Mais importante é comunicar na outra língua, logicamente, o melhor que eu puder. Né? Logicamente, com a gramática certa, o melhor que eu puder. Mas também, se eu não souber o todo, eu preciso me comunicar com o outro. E aí falar, bom, então eu vou. Que é isso que começa a dar a segurança. É muito interessante, quando eu ainda não tinha fluência em inglês, eu já tenho, mas quando eu ainda não tinha fluência, várias pessoas iam me dizer, nossa, seu inglês é super bom, é super bom. É porque eu simplesmente nem ligava. Eu ia e punha a cara. Se não entendia, eu
aguentava. É que eu tenho um pouco dessa cara de pau, né? Então eu usava aí a meu favor. Mas sempre tem pessoas que se calam e Sim, não falam. Porque sim. eu acho que essa é a maior questão que existe quando a gente está falando de um executivo, quando a gente está falando de um líder, que ele precisa aprender. E nem tudo a gente sabe. Tem horas que a gente cansa de falar o outro idioma, porque dá trabalho para o cérebro, né? Sim, sim, sim. É um trabalho duplo, é um trabalho duplo. O cansaço é muito maior. Eu tenho alunos que passaram, por exemplo, de trabalharem numa regional brasileira e tudo para trabalharem internacionalmente, né? Então, trabalhar o dia inteiro em inglês. E é exaustivo, é exaustivo. São alunos, por exemplo, que eu mudo o jogo total. Eu não peço para fazer lição de casa. Não, porque a vida é uma lição de casa, porque eles respiram uma lição de casa. Então, a gente acaba fazendo um outro tipo de acompanhamento, porque senão eu acabo forçando demais o potencial. A gente precisa entender também quando que a gente deve disparar e quando que a gente deve respirar fundo e segurar um pouco, porque o cérebro da gente cansa, a gente precisa estudar direito. O que muita gente faz, Lu, hoje, é não estudar direito, tá? Então, o que é não estudar direito? O que é estudar errado? É você achar que, poxa, se você pegar uma gramática e fizer a gramática inteira, nossa, você vai arrasar. Não, muitas vezes não é nada disso. É você achar que você tem que ler um livro em inglês. Muitas vezes eu tenho alunos que falam, não, teacher, eu quero ler um livro em inglês, porque quando eu pegar um livro e eu terminar o livro, eu vou estar muito melhor. Então, assim, a gente descobrir o que você falou tem muito a ver com isso, a gente descobrir qual é o nosso learning style ou o nosso estilo de aprendizado. Então, você é uma pessoa extrovertida, você tem bom interpessoal com as pessoas, você gosta de falar, você deve aprender muito ouvindo. Então, se eu te contar uma história, você vai lembrar da história para sempre. Não necessariamente se você ler, você vai lembrar. Então, você descobrindo isso, você na sua vida, eu na minha e todo mundo, se a gente vai descobrindo como a gente aprende melhor, a gente vai conseguir aprender com mais eficiência. E a gente não vai precisar estudar 24 horas por dia, fazer uma gramática inteira, porque talvez essa não seja a resposta, né? Então, a gente entender isso é o primeiro passo, é o passo para a gente dar conta do inglês mesmo, como idioma. Então, eu faço uma conversa muito longa, às vezes, com os alunos, para entender o que eles gostam, o que eles gostam de ler, o que eles gostam de pesquisar na internet. Eu tenho muitos alunos que curtem carro, por exemplo. Então, por que não assistir esses programas de carro que modifica o carro e tal? Por que não entrar na internet e fazer pesquisa sobre o seu carro favorito, a sua marca de carro favorita? Tudo isso vai despertando também a melhor maneira da gente trabalhar o nosso potencial e vai despertando vontade, vai despertando alegria de estudar. A gente não precisa ser uma coisa maçante você estudar inglês, porque as pessoas já ficam ansiosas, já tem medo, já vai ter que falar no trabalho, porque tem o chefe, porque tem o gringo, porque tem isso, que tem aquilo. E ainda a pessoa não tem prazer de estudar, então vira um sacrifício, vira uma coisa que não vai para frente. Eu estou correlacionando aqui exatamente quando eu tenho também uma das questões, muitas vezes eu tenho questão das pessoas com quem eu trabalho e que falam, eu quero trabalhar com o que eu gosto. Eu quero ser feliz no trabalho. É isso. Ser feliz no trabalho é você trabalhar com o que você gosta. O que você gosta? Então, a gente tem que buscar lá nas suas habilidades, nas suas competências, o que você faz bem. E assim, o que você faz bem dentro de casa, o que você faz bem com seus amigos, você vai fazer bem também trabalhando. Você vai achar qual é o lugar que você faz bem. E aí te motiva a fazer
a trabalhar o tempo que for. Você entra em estado de flow, que a gente costuma dizer, né? Estado de flow é quando eu esqueço tudo na minha vida e fico ali. É da mesma forma que é o que você está dizendo no aprendizado, que é um sistema novo, que chama construtivismo, que estão levando para as escolas isso. As crianças não aprendem do mesmo jeito. Tem criança que aprende escutando, tem criança que aprende desenhando, tem criança que aprende escrevendo ou lendo, né? Varia. E é exatamente isso que você está trazendo. Não adianta eu fazer um método único e todo mundo ter que seguir aquele método. Porque pode ser que eu aprenda de outra vez. E por que eu escuto, então, agora você está esclarecendo, por que eu escuto as pessoas dizerem o seguinte: eu odeio inglês? Não é que ela odeia o inglês. Ela odeia o jeito de ter e aprender inglês, que é esse método, né? Que talvez não seja o dela. Sim. É isso que ela detesta. E ela sempre me fala, eu preciso de inglês. E precisa mesmo, gente. Hoje, inglês é currículo. É mais ou menos igual fazer uma faculdade. Tem faculdade, também tem inglês. Não tem muito que discutir sobre isso, para você estar no mercado, né? Então, nesse mundo tecnológico que está vindo aí, essas profissões que a gente nem sabe quais serão. Então, o inglês faz parte realmente da vida de um profissional, seja ele qual for. Ele precisa disso. A questão é essa, a questão, o pulo do gato é esse, é saber como que eu aprendo melhor. Eu trabalho com um conceito, não sei se você já ouviu falar, esse pessoal que já ouviu falar, que chama-se dinâmicas humanas. Human Dynamics. Né? E dinâmicas humanas é justamente o jeito de ser de cada um. E dentro das dinâmicas, a gente tem 5 jeitos de ser diferente. Só para te dar uma luz, é assim, é da Sandra Siegel, uma psicóloga americana, uma PhD americana, que ela que desenvolveu esse conceito. Ela diz o seguinte: todos nós somos razão, emoção, ação, todos. Mas existem 2 desses atributos que se destacam e eu tenho mais dificuldade. Então, às vezes eu sou mais razão e emoção e menos ação, enfim. Tem lá alguns tipos que a gente trabalha em cima disso. E é exatamente o que você está falando. Não adianta eu, por exemplo, e vou dar o exemplo que você deu de mim, não adianta você falar para a Lucila ficar no decoreba. A Lucila detesta um decoreba. Não adianta que eu não vou aprender decoreba. Eu vou aprender falando, eu vou aprender vendo, eu vou aprender fazendo, eu vou fazer. É esse o meu estilo de aprendizado. Escutando. Eu gosto de aprender assim. Eu aprendo muito mais assim do que naquela. Então, o grande pulo do gato que eu acho que você trouxe aqui para a gente é: qual é o seu estilo de aprendizado? Sim. Como você processa essa informação, né? Como você recebe essa informação e como você processa essa informação para devolvê-la para o mundo. E você trabalha justamente com isso. Você vai, quando você fala do holístico, você percebe aquele ser humano que está ali. Ele não é um aluno, né? Ele é mais que um aluno. Você percebe essa pessoa, você tem uma interação, uma conexão com essa pessoa, para ajudá-la a entender o melhor jeito que ela tem de aprender e trabalhar com ela nesse caminho, buscando essa colocação. É isso aí. E aí, e fazer esse acompanhamento, sabe, Lu, no momento da performance do aluno. Porque, então, quer dizer, a gente está aprendendo, a gente já sabe como a gente aprende, a gente já respirou, a gente já mentalizou, mas tá bom. E aí? E vou para a call assim mesmo? Uma das coisas que eu faço também, que as pessoas, tem gente que não acredita, e tem gente que já falou para mim: ai, teacher, eu não acredito em se preparar para nada, eu tenho que ir mesmo, ó, assim, na cara e na coragem. Eu acho, eu chutaria que essa pessoa é uma autossabotadora, porque a gente precisa se preparar, a gente precisa, pelo menos, entender o que vai acontecer ali. Tudo bem, essas reuniões, elas são da atmosfera das pessoas, dos alunos, é o trabalho deles, mas
parar um pouquinho, tentar fazer um pensamento sobre o que vai acontecer na reunião em inglês. Sabe? É aquele momento de você falar assim, poxa, vai ser, fulano vai falar dos resultados de vendas do produto X. Foi ruim. Vai ser uma reunião tensa, porque o resultado é ruim. Então, poxa, o que será que os gringos vão perguntar? Aonde eles vão pegar? Onde tem um pelo em ovo aí nessa reunião? Quando você faz toda essa que eu brinco com os alunos, eu falo, gente, isso é gerenciamento de risco. A gente tem que fazer gerenciamento de risco. Você não vai lá, peito aberto, super-homem, porque tudo pode acontecer. Então, quando você faz esse pensamento, quando você para fazer esses 15 minutinhos, isso abre a cabeça da pessoa. Então, a pessoa vai para a reunião sabendo o que vai acontecer, sabendo o que pode acontecer. Pode acontecer o máximo que ela pensou, mas pode acontecer o mínimo, né? Então, fala em gestão, a gente fala em fazer cenários, né? Em português mesmo, né? Não sei se Pois é. Fala muito de cenários que possam acontecer, também você já vai sabendo que eles existem. Porque o medo. O que é o medo? É justamente não saber o que vai acontecer depois. Muitas vezes as pessoas preferem ficar, eu diria assim, sabe uma areia movediça? Tem gente que põe o pé na areia movediça e prefere ficar ali porque já sabe que está afundando, já sabe qual é a situação, conhece aquela situação. E o medo de pôr o pezinho para fora? Agora, você tem várias surpresas. Pode ser que lá não seja areia movediça, pode ser que lá seja diferente. Então, a gente tem que montar os cenários. E o que você está falando é exatamente isso. É gestão mesmo, né? Eu vou para uma reunião, eu não posso ir sem nada. Pode ser que eu não seja, que aí, quando a gente fala nos estilos, né? Eu não sou aquela pessoa mais detalhista, que eu vou levar todos os dados. Não, mas eu preciso ter ideia do que eu vou falar. E, em especial, se eu tiver os cenários, eu já sei as situações que podem acontecer, e aí eu me viro em cima disso. E quando eu estou falando em inglês, é como você disse, né? Eu já sei a situação em português, penso ela em inglês, porque pode ser que aconteça, ou melhor. Então, aquela síndrome do impostor não vai me pegar tanto. A intenção é essa, a intenção é a gente não ser surpreendido com quase nada, né? É difícil, a vida tem lá os seus altos e baixos e tudo, mas quanto mais a gente fizer esse cerco, melhor a gente consegue, inclusive isso ajuda, sabe, Lu, a ouvir. Isso melhora a compreensão auditiva, porque você vai conseguir identificar melhor o que é que está acontecendo. Eu brinco sempre com os alunos, isso é super importante de falar aqui, porque eu acho que vai ajudar muita gente. Quando a gente vai para uma reunião, as pessoas vão para a reunião, né? Quem está me ouvindo agora pensa se já não passou por isso. Ai, teacher, eu fui para a reunião, eu estava ouvindo, mas aí o gringo falou uma palavra que eu não entendi, aí eu perdi o fio da meada. A pessoa perde o fio da meada, desencana, tá? Porque é assim, a pessoa desencana da reunião. Se é presencial, ela vai pegar o celular ali, vai começar a mandar uma mensagem para a amiga. Se está no virtual, a pessoa já vai logo para os e-mails para ver o que está rolando, a pessoa desconecta. Pessoal, não façam isso. Não desconectem, insistam. Perdeu uma palavra, fica ali, presta atenção, tenta manter a atenção e pega uma tabuinha de salvação ali. O cara falou budget é orçamento, eu sei que está falando do orçamento, e volta. Tenta voltar para a reunião, porque o treino é esse. A gente tem gaps de atenção, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente tem gaps de atenção. Cada um tem o seu limite. Tem gente que segura 15 minutos, tem gente que segura 20, enfim. Mas em algum momento a pessoa desliga e volta, desliga e volta. Essa desligada, em inglês, ela é fatal, porque você já está ali fazendo o esforço máximo, você já está
num território difícil, que você não domina o idioma. Então, quando você desliga, parece que faz, né? A pessoa perde, apaga mesmo. Mas voltar é importante, porque esse treino é o treino que vai te dar mais traquejo. Traquejo para estar numa reunião, traquejo para assistir uma apresentação de alguém que vai fazer ali a apresentação. Então, não desistam. Peguem uma tabuinha de salvação. Como você falou, traquejo de escutar um pouco melhor. Sim, sim. É bem interessante o que você está falando. Me lembrei agora, eu lembrei de uma situação que não tem absolutamente nada a ver, mas tem a ver, e de uma outra coisa. O que eu lembrei foi, hoje em dia, muitos termos no nosso dia a dia, nossa rotina, são em inglês. Muitos termos. Uhum. E de vez em quando, a gente escuta, quando está numa reunião mesmo, né, com uma pessoa de fora, a gente escuta aquele tal daquele termo e a gente fala, gente, o que é isso? Que palavra é essa? Que é isso que você está falando, né? Nossa, nunca ouvi falar. E às vezes é simplesmente você isolar essa palavra, escrever ali no caderno, isolar essa palavra, olhar bem para ela e traduzir. Porque às vezes é simplesmente porque se usa essa palavra no mercado e ficou uma coisa muito estranha. E aí eles usam no inglês, piorou mais ainda. Então eu não sei falar, enfim. Eu estou me lembrando disso porque em marketing, que é a minha origem, né? Existem muitas palavras em inglês, não são traduzidas, a maioria delas é usada, como você falou, budget, né? Eu falo budget direto, eu falei budget, por quê? Porque é assim que se usa, enfim, dentro do mercado de marketing a gente fala isso, desse segmento. Mas eu lembrei de uma situação agora que não tem nada a ver, mas tem. Quando eu entrei na Polaroid, eu tinha 2 meses de Polaroid e eu tive que fazer a apresentação do business plan, né? Do plano de negócios, do business plan. Só traduzia em business plan, plano de negócio, mas é super chique business plan. E eu tive que fazer a apresentação de um business plan que não era eu que tinha feito, não era eu que tinha escrito. Portanto, para mim estava muito difícil fazer aquela apresentação. Eu lembro que a gente estava, naquela época eram todos representantes, sei lá, tinha uns 30 representantes, todos homens, e de mulher tinha eu e mais 2 lá da empresa, o resto eram todos homens. E eu estava morrendo de aflição de fazer essa apresentação, porque eu nem conhecia aquilo que eu ia apresentar. Não conhecia, não tinha feito. Conhecia o tema, mas não tinha feito. E, logicamente, eu usei 500 mil temas e termos em inglês. Follow-up, budget, e assim foram vários. Networking, né? São os termos que a gente usa, né? Contatos, o budget, que é o orçamento, follow-up, que é o acompanhamento, enfim. Eu usei vários termos. E eu lembro, e até hoje, quando eu encontro os representantes, um deles falava, foge dela, foge do budget, do follow-up, networking. Porque eu usava esses termos. Mas isso eu lembrei da cena, mas muito para falar que hoje em dia, eu às vezes sou pega de surpresa, porque muito nessa parte do marketing digital, ou até de outros termos mesmo administrativos e financeiros, usa-se termos em inglês. E esses termos não são bichos de 7 cabeças, são simplesmente que a gente tem que parar, prestar atenção, escreve ali, olha para ele de novo e tenta fazer uma tradução rápida, ele ser alguma coisa dentro daquilo. Uma das palavras que recentemente me pegou foi pipeline de vendas. Gente, o que é pipeline de vendas? Pipeline. E aqui eu falava, o que é isso, né? Aí, quando eu fui fazer a tradução, eu falei, pô, isso é um funil de vendas, né? É um cano de vendas, é aquela coisa que a gente usou a vida inteira. Mas agora é chique o pipeline de vendas. Não é sales pipeline, né? Pipeline de vendas. Tem a metade em inglês e metade em português. E assim, você, quando está falando inglês, aparece um pipeline lá que você fala, o que é isso? Lu, o inglês qualquer idioma é vivo. É vivo, é um organismo vivo, né? Ele muda, né? Ele muda. O que a gente falava lá há 20 anos, há 30 anos, a gíria já não é mais a mesma. Quem tem 20 anos hoje não fala a mesma gíria que a gente falava. Então a gente tem que entender isso, que o inglês é um organismo vivo. Ele entra no português, os idiomas se misturam, porque
tem tecnologia, que a tecnologia traz muito termo em inglês, todas as metodologias que vêm de fora, então elas vêm para cá e elas importam os termos também. E é fundamental que as pessoas lidem com tranquilidade com isso e entendam que o aprendizado é contínuo. É o tal do lifelong learning, né? O aprendizado é contínuo, porque tudo na vida a gente aprende continuamente, na realidade. E com o inglês não é diferente. Então, a gente chega num patamar que a gente se comunica bem, que a gente está avançado, que a gente está conseguindo viver, mas, uma hora ou outra, eventualmente, a gente vai se deparar com termos novos, a gente vai se deparar com uma coisa diferente. Se eu entrar numa palestra de física quântica em inglês, eu vou dar umas boiadas, porque não é o meu métier. Alguma coisa eu vou entender, mas alguma coisa eu não vou. Então, o que é que vai me ajudar? A minha intuição, o meu traquejo linguístico de tantos anos estudando. E lógico, eu não vou me perder. Eu vou conseguir me manter, eu vou conseguir manter uma compreensão. Mas eu vou ter que anotar ali, ó, uma meia dúzia de palavrazinhas que depois eu vou ver direitinho o que elas são. E é isso que eu falo para os meus alunos. Eu não parei. Então, eu assisto muito, eu adoro assistir séries de tribunal, eu assistia muito a How to Get Away with Murder, que é como defender um assassino. Para mim, é um aprendizado. De eu pegar o celular e anotar, falar, tá, ação conjunta, eu não sabia como falava, agora eu sei, class action, legal, tá, o cara tá em condicional, como é que fala condicional? Porque são coisas que não são muito do meu universo, mas eu vou me deparar com essas coisas em algum momento, porque eu tenho alunas advogadas, por exemplo, então em algum momento eu vou precisar usar isso. E a gente inserir esse aprendizado no nosso dia a dia é fundamental, é fundamental. E entender que é isso, é uma dinâmica, é uma dinâmica. E que a gente vive num mundo globalizado, então voltando ao que você falou um pouquinho anteriormente, a gente não precisa ter medo, todo mundo fala inglês hoje em dia, o inglês é o idioma mais falado no mundo, tirando China, né? Mas que assim, aí na China eles estão dentro da China, então assim, o inglês ele é espalhado, né? Ele é o mais falado em mais territórios porque ele é muito espalhado. E a gente tem que lidar com diferentes sotaques, diferentes culturas, e o nosso inglês, isso me lembrou uma coisa super importante, que é uma motivação para as pessoas. Nosso inglês é considerado um inglês muito agradável por falantes de língua inglesa. A gente tem uma pronúncia gostosa, os gringos gostam, o americano gosta muito de ouvir a gente falar inglês, muito mais do que um italiano, por exemplo, um francês, que tem uma pronúncia mais carregada, tem um sotaque mais pesado. Então, não se amedrontem e não digam no começo da reunião, I'm sorry, I don't speak English very well. Gente, não começa já avisando que você não vai se dar bem. A gente nunca começa avisando, anunciando a tragédia. Não precisa falar mais isso hoje. Se vocês entram numa reunião que tem um cara lá do México, tem gente do Brasil, tem americano, a gente sabe, todo mundo sabe ali que vai ser que a gente vai tentar chegar num inglês comum que todo mundo entenda. Então, eu sou super contra. Aluno meu sabe que eu vou brigar. Se disser, teacher, eu falei, I don't speak English very well. Não, detesto. Detesto, porque você já está anunciando que não é bom. E você não precisa fazer isso, né? Vou dar um exemplo para você também de uma outra coisa que eu passei. Na verdade, está vindo na minha memória tá vindo mais situações da Polaroid, embora tenha situações de várias outras. Mas me lembrou uma situação, até que eu comecei a fazer até na chamada de hoje, né? Que eu tinha que fazer uma apresentação
lá fora, era uma convenção da Polaroid, tinham várias pessoas do mundo inteiro, uma outra convenção, não aquela que eu tinha ido, e que eu falei anteriormente, e tinha que fazer uma apresentação. E mais, eu tinha que fazer uma apresentação sobre o Brasil. Uhum. E eu estava morrendo de medo, porque a gente estava com uma inflação muito parecida, ou maior até que essa de hoje em dia. E eu tinha que explicar isso. Como que eu ia explicar isso para um país que não tem Uhum. inflação no mundo inteiro? Mas, enfim, eu não falei, não apresentei para o meu diretor, eu não fiz isso, porque eu estava morrendo de vergonha. Eu fui embora para os Estados Unidos, sem apresentar para ele. Ele viu os slides, mas ele não viu eu falando, que eu estava com vergonha. Tinha até uma secretária, naquela época tinha secretária que era a secretária do presidente, e ela me dava uma ajuda, que ela falava super, ela era super fluente, mas para o meu diretor, de jeito nenhum. Fui embora para os Estados Unidos. Aí estava lá a reunião que todo mundo ia apresentar. E eu, Uhum. nossa senhora, eu falava, meu Deus, tomara que não me chamem, tomara que não me chamem. E assim ia, até que começaram a fazer a apresentação, e eu não me esqueço disso. Eu não queria ser chamada. Quando o chinês, você falou isso, o chinês levantou para fazer a apresentação dele. Cara, não dava para entender nada do que ele falava. O sotaque dele era horrível. Não dava para entender o que o chinês falava. E aí todo mundo bateu palma. E, na sequência, o japonês foi fazer, que também tinha um sotaque muito ruim. Eu falei, bom, se eles fizeram com esse sotaque, tá todo mundo batendo palma, eu vou fazer. Foi aí que eu tomei a coragem, fui lá, fiz a minha apresentação. Mas eu lembro, olha, só para você ter uma ideia, eu lembro que eu fiz uma foto do jornal, que a inflação naquela época era 123% ao mês. Nossa. Foi exatamente. Quando eu apresentei lá, eles falaram, eu acho que você, alguém lá de, aí já, né, tremia. Alguém lá de Boston falou, eu acho que você se enganou, porque não existe inflação de no mês. Eu falei, não, não, tanto existe que essa é uma foto que eu estava falar para vocês. É aqui, está representado isso de uma forma que você possa ver. Então, é assim, jogo de cintura que a gente tem que, às vezes, né? É aquilo. O que você está fazendo é o melhor que você pode fazer. E se alguém não entender, pergunte para você poder falar. E assim, faça do melhor jeito, faça essa respiração, faça essa visualização criativa que você falou. Respira lá fundo 3 vezes para oxigenar o cérebro, voltar aquele o sangue voltar para a cabeça para você poder enfrentar aquilo. E, na verdade, não é uma batalha, é simplesmente mais uma situação que você precisa esse autoconhecimento e você precisa aprender a lidar com ele, né? O tal do fear. Mari, nós estamos a 7 minutos aqui de terminar e o Instagram ele corta mesmo. Ele faz ele tira a gente da parada aí. Então, eu queria que você falasse, desse algum recado para o pessoal, mais algum recado para o pessoal, para a gente já encaminhando aí para terminar o nosso bate-papo. É uma delícia que você sabe que a gente se for o caso, até quinta-feira que vem conversando, né? Porque você sabe que a gente fala. Lu, esse é um assunto legal, é um assunto que dá pano para manga. Eu quero te agradecer por ter me chamado para falar disso. É o meu trabalho, é o que eu amo fazer, eu amo conseguir abrir para as pessoas esse universo e fazer as pessoas entenderem que, sabe, tem solução, tem uma luz no fim do túnel. Não vai ser uma luz assim que me deixou com essa coisa dourada que eu improvisei aqui para vocês conseguirem me enxergar, mas tudo bem, é a luz no fim do túnel. Mas é isso, é tentar levar com leveza e que cada um comece a fazer essas autodescobertas, porque vem daí, vem de você entender qual é o melhor caminho para você seguir no aprendizado do inglês. E você vai deixar a live gravada? Vou deixar. Eu vou baixar ela um pouquinho e vou deixar ela gravada. Depois eu passo a dizer para você. Tá. Gente, assistam a live de novo, porque tem dicas, tá? Essa live aqui, a gente trocou um monte de coisa legal, trocou um monte de dica legal. E então, assistam de novo, peguem as dicas e coloquem em prática.
E é isso, e vamos estudar inglês, porque é legal, porque saber inglês, saber um novo idioma abre a cabeça, não é só para o trabalho, é para tudo na vida, é mais conhecimento, é mais cultura, e chega, porque senão eu vou falar muito, mas do fundo do coração, para todo mundo que participou, obrigada, e Lu, obrigada por ter me chamado, estou aqui Mas sempre para falar disso. mesmo de você ter aceito e mais ainda porque a gente fala da mesma coisa, né? A gente fala de É coisas isso aí. muito parecidas. Você trabalha de uma forma muito bacana, de um jeito muito legal, que, ai, se eu tivesse isso na minha época. Graças a Deus, hoje as pessoas podem ter essa ajuda sua, essa forma de olhar, e não mais aquela decoreba que a gente tinha. E aí, só para relembrar as pessoas, as dicas foram: faça a respiração, né? 3 vezes a respiração, faça Isso. aquela visualização criativa, Criativa. pense, né? Veja o final da solução, que isso a gente chama de psicologia positiva, pensamento positivo, quando a gente está falando aqui. E outra coisa que você falou, que é o lifelong learning, que na verdade é descubra o seu estilo de aprendizado, que foi quando eu falei de dinâmicas humanas. Como você gosta de aprender. E faça isso e leve para onde você está aprendendo inglês, né? Ou leve para a Mari, que a Mari vai te colocar aí dentro desse Isso aí. E vai Isso aí. olhar, vai dentro de tudo isso. Faça essas dicas, trabalhe o seu autoconhecimento, saiba quem você é, até onde são suas limitações também, porque às vezes eu já tive situações de clientes que eles tinham pane de apresentação. Ele não podia fazer apresentação. Tudo bem, é o estilo dele, ele não gosta disso, ele se sente mal com isso. Como é que nós vamos fazer para lidar com isso? Alguma coisa a gente vai precisar fazer. E essa estratégia vai ser colocada. Então, o importante não é deixar o fear, né? Isso aí. Falsa premissa de algo real. E sim, pegar a situação, não deixar que ela interfira para você ter uma super performance e um resultado positivo dentro do que você pode fazer, dentro das suas expectativas. É isso aí. E isso aí. a última, que nós temos mais 2 minutos, a última questão é: os outros sabem que esta não é sua língua nativa, portanto, você não tem que ser 100%. Seja você. Viva feliz, né? O outro, você está fazendo um super esforço de estar ali, de estar falando com ele. Nós não temos obrigação de clientes. Se for, isso aí. melhor. Não comecem já pedindo desculpas, né? Exatamente. Não é desculpa de jeito nenhum, gente. Você está fazendo o seu melhor, tá bom. Eu agradeço todo mundo de ter ficado aqui com a gente esse tempo todo. Agradeço a Mari de coração. Quem sabe a gente mais para frente faz umas outras dicas, truques e quebra-galhos de aprendizados de inglês para as pessoas irem trabalhando mais esse tema que é super importante hoje. Mari, gratidão. Obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada, gente. Boa noite. Um beijo para todos. Tchau. Beijo.